Povo de Deus, fiquem alerta, porque o diabo ele é sutil e ele não brinca de ser diabo. E quando se trata de família, e quando se trata de crianças, de doutrinação, destruir princípios e doutrinar crianças para um caminho totalmente contrário à vontade do Senhor, o diabo é especialista nisso e a igreja precisa estar atenta. Neste vídeo eu vou te dar 5 motivos para não levar o seu filho para assistir o filme A Arca de Noé. Este filme, A Arca de Noé, é uma animação brasileira que foi lançada recentemente nos cinemas. Olha, meu irmão, e tem gerado muita, mas é muita polêmica mesmo entre os cristãos. Isto porque o filme é considerado com uma linguagem inadequada para as crianças, além de um conteúdo totalmente antibíblico. Não tem nada a ver com a história tradicional e bíblica sobre a Arca de Noé. Por isso, todo cuidado é pouco. E aqui já vem o primeiro motivo pelo qual o seu filho não deve assistir este filme. Primeiro, é um filme produzido pela Globo Filme, isto é, pela Globo Lixo. O que esperar de um filme produzido por uma instituição totalmente anti-Deus, sem Deus e que é contrária aos princípios cristãos? Aqui a gente já tem um segundo motivo pelo qual o seu filho não deve assistir esse filme. É um filme totalmente antibíblico. De bíblico só o nome, A Arca de Noé, porém isso é só uma maquiagem, uma camuflagem, uma armadilha, uma isca para atrair o público cristão, as crianças cristãs, para tentar colocar fermento na cabeça dela, porque todo o conteúdo é totalmente antibíblico. Existem até alguns nomes bíblicos, como é a história do próprio personagem principal da história Arca de Noé, a figura de Noé, porém, que é retratado no filme, é uma figura de uma pessoa lunática, doida, paranoica, que não pensa as coisas direito, totalmente diferente do Noé da Bíblia, que é um homem reconhecido por sua obediência, por sua fé em Deus, por sua fidelidade ao Senhor, por ser um homem temente. Nós olhamos para Noé e encontramos uma inspiração de um homem que decidiu se entregar ao Senhor juntamente com a sua família, algo totalmente diferente do que é apresentado neste filme da Globo Filmes. Terceiro motivo pelo qual o seu filho não pode assistir esse filme, A Arca de Noé: defesa do ativismo, da ideologia de gênero, do ativismo do movimento LGBTQIA+, que vai contra os princípios da palavra de Deus. Em um dado momento da história, isso é muito nítido e é muito polêmico, porque no filme a neta de Noé, e a Bíblia não fala sobre neta de Noé, porém, como já sabemos, não tem nada de Bíblia mesmo essa história, então eles inserem a figura da neta de Noé, e aí Deus fala para Noé: chama 2 de cada espécie para entrar na arca, macho e fêmea. São essas expressões que nós encontramos na palavra de Deus, macho e fêmea. A neta de Noé, na história do filme, diz o seguinte: Deus deve não estar muito bem da cabeça. Isso é um absurdo. E onde ficam as famílias LGBTQIA+. Então, é um filme que busca levantar a bandeira do ativismo deste movimento. Além de que existe linguagem neutra, a defesa dessa linguagem neutra dentro do filme. Então, é um movimento cheio de ideologias totalmente contrária aos princípios de Deus. É como se pegassem a história de Noé e rasgassem para adaptar a movimentos ativistas que são totalmente contra os princípios cristãos. E aqui eu quero só 30 segundos para vocês para apresentar o nosso livro. Nós temos uma obra digital, um livro digital, em que nós trazemos uma perspectiva escatológica para as famílias. E nessa perspectiva escatológica nós usamos a história de Noé para trazer uma história de princípios, de um homem que decidiu seguir princípios
E não só ele foi abençoado, como também a sua família. Então, quer aprender mais sobre Noé, sobre escatologia bíblica? Aqui do lado eu vou deixar o QR Code para você acessar e adquirir já. Quarto motivo, incentivo à idolatria. Existe um personagem nessa história da Arca de Noé, do filme que está nos cinemas, produzido pela Globo Filme, que retrata o personagem do leão. Então esse leão, ele está lá envolto no enredo e em um dado momento ele, dentro da arca já, incentiva os outros animais a confeccionarem, a construírem uma estátua e que todos os animais deveriam venerar, adorar essa imagem. Então é um incentivo à prática da idolatria, retirando Deus de um contexto dessa história real, tradicional da história de Noé, como Deus criador, único e verdadeiro, o único que merece ser adorado, para se colocar a figura de uma imagem idólatra, um ídolo para ser adorado. Isso é totalmente contrário aos princípios cristãos, em que nós ensinamos aos nossos filhos a adorar a um único e verdadeiro Deus. Então é muito importante que o seu filho não assista esse filme para não ser incentivado a práticas idólatras que não é do agrado do Senhor. Por fim, e por mais maquiavélico que nós temos de todos os motivos, o quinto é o incentivo ao satanismo. Existe satanismo implícito nessa obra da Globo Filme. Por incrível que pareça, na história da Arca de Noé, deste filme, existe todo um enredo, e desse enredo existem vários conflitos. Enquanto a arca está sobre as águas e está no momento do dilúvio, em que todos os outros seres foram mortos, eles estão dentro da arca, ali começam a existir vários conflitos, e quando os conflitos vão se intensificando, eles procuram a figura da pessoa do ser mais sábio que está dentro da arca. E pasme, meus irmãos, sabe quem é a figura do ser mais sábio dentro deste enredo, dentro da história da Arca de Noé, do filme produzido pela Globo Filmes? Não é Noé, não é alguém da família de Noé, é um bode. O bode é a figura mais sábia, em que todos procuram o bode para resolução de problemas. E não precisa nem dizer o que significa, qual é a simbologia por trás do bode, tanto na Bíblia como em práticas ocultistas e satânicas. Não precisa nem lembrá-los dessa figura do bode, o que ela representa. Você sabe ao que está associada a figura do bode. Então é sim um incentivo à prática do satanismo de forma subliminar, ocultista, simbólica, e os nossos filhos não podem estar envolvidos em uma configuração de uma história que nada tem a ver com a história da Bíblia Sagrada. Então, meus irmãos, pais, fiquem alerta. Aqui eu estou dando 5 motivos pelos quais você não pode gastar os seus recursos financeiros, de tempo, para levar o seu filho ao cinema para assistir essa obra, que é uma obra diabólica para querer quebrar princípios cristãos que nós ensinamos aos nossos filhos pela palavra de Deus. A Arca de Noé aí é só a isca para atrair os nossos filhos para uma ruptura de pensamento cristão. Aquilo que nós ensinamos, aquilo que as tias ensinam na escola bíblica dominical sobre a história de Noé. Eles vão se deparar com esse filme e ver que nada tem a ver com a história da Bíblia Sagrada. E por isso não devemos levar nossos filhos para assistir uma obra satânica como essa. Que Deus em Cristo Jesus nos livre de todo mal, que Deus em Cristo Jesus guarde as famílias, que Deus em Cristo Jesus abençoe os nossos lares, guarde as nossas crianças de todos os ataques sutis de Satanás. Meu irmão, não deixa de dar o like aqui para ajudar o nosso canal e também de compartilhar. Compartilha esse vídeo com outros pais para que eles fiquem atentos ao que Satanás está querendo fazer com as nossas crianças